programa que nós fazemos todos os dias. O programa é de Deus em sua vida. Eu venho até pedir perdão aos irmãos, que são 2 dias que nós não fazemos o programa, 2 dias, 3 dias, devido à internet, aqui no bairro, essa tempestade que deu aí, essa chuva, afetou a torre que nos fornece internet aqui no estado do Rio de Janeiro, e alguns bairros ficaram sem internet. Mas eu quero agradecer a Deus por você estar aqui comigo hoje e participando do programa de Deus em sua vida. A paz esteja convosco, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala, o pastor missionário é de Deus. Eu quero agradecer muito a todos os irmãos que têm compartilhado esse programa, que têm participado conosco, que têm cada vez mais se empenhado no programa É Deus em Sua Vida. Você que tem compartilhado, que tem curtido, dado um joinha lá no nosso canal, muito obrigada. Você que tem se inscrevido. Sabe por quê? Porque essa é a nossa missão. A nossa missão é uma só, é levar sabedoria e conhecimento aos irmãos. E por esse motivo, queremos estar alegre e determinado a levar conhecimento e sabedoria. Nós estamos transmitindo o programa através da nossa rádio, que é a Rádio Gospel 1000, que fica no estado da Paraíba e aqui também no estado do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço grande ao meu amigo Alisson Lima, que está sempre conosco, nosso presidente da nossa rádio, lá no estado de Mamanguape. Deus abençoe a vida de todos. E por esse motivo, irmãos, estamos alegres, porque acreditamos na vinda do Senhor Jesus. E nós temos que se preparar a cada momento, a cada dia, para estar junto do Rei da Glória. Você quer estar? Eu quero estar. Mas como é que nós fazemos para estar junto de Jesus? Como é que nós fazemos para estar caminhando com Jesus? Precisamos mudar as nossas atitudes, mudar o nosso dilema, né? Mudar o jeito que nós caminhamos para caminhar para o caminho correto, para o caminho certo, que é Jesus. Jesus, ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele determinou que não há outro caminho, que não há outro arrodeios para chegar até o Pai. Tem que ser Jesus. Não adianta dar dinheiro, não adianta procurar outros ídolos, que não vai. Não adianta você buscar algo onde não tem. É como nós fizemos ontem o culto da família ontem aqui, e a pregadora, ela falou, olha só, Jesus é o caminho, não é verdade? Então, nós temos que buscar o caminho que é Jesus. E esse caminho é que vai levar eu e você, se merecermos, preste atenção, a salvação. Amém? Então, este é o programa de Deus em sua vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Eu quero já agradecer a cada um, mais uma vez, que tem compartilhado esse programa, que tem participado. Aqui está a Annelise, que já está conosco, nos assistindo. Muito obrigada. Você compartilha agora, Annelise, esse programa agora. Fala assim, nós estamos com o pastor missionário É de Deus, através do Facebook e na Rádio Gospel 1000 ao vivo, para toda a nação, para todo o Brasil. Hoje, domingo, um dia de você ir agradecer ao Senhor. Não é que porque seja domingo. Todos os dias é dia de você agradecer ao Senhor. Se você acordou e está me ouvindo, você tem que dar glória a Deus. Você tem que agradecer ao Senhor por Ele estar permitindo que você esteja me ouvindo. Talvez você possa pensar, isso é uma coisa boba. Não é boba nada. Nós estamos aqui agora, eu e você, nós falamos, eu falando, você escutando, porque é uma ação permissiva de Deus. Então, que você possa entender isso e agradecer a cada um que realmente está envolvido na palavra de Deus. Eu quero apresentar para você, nosso CD está aqui, ó, Pastor Missionário É de Deus, CD eu canto Qual Foi o Cachê que Deus cobrou a você, e esse é o nome, registrado, Adorador É de Deus, porque É de Deus está falando com você. E você encontra esse CD juntamente com o playback na loja Coisa de Crente, no estado do Rio de Janeiro, na central do Brasil, no coração do Rio de Janeiro, e algumas lojas, nós estamos no CD. Amém? Você quer abençoar, você quer estar junto conosco, quer louvar aquele forró pentecostal, aqui está o CD do pastor missionário
é de Deus. Amém? Um abraço grande a meu amigo pastor, que está sempre junto conosco, pastor Obama, e a cantora Zaira Melo. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, a sua família, todo o povo aí de São Gonçalo, que nós estamos fazendo um trabalho muito forte em São Gonçalo. Todos os ministros do Evangelho. Pastora Marta, que está sempre também ouvindo a programação. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar para que nós possamos entrar no tema de hoje. Ó Deus amado, Deus da glória, é nesta manhã, Senhor, que estamos aqui para te agradecer, para te louvar e engrandecer teu santo nome. Por esse motivo, Senhor, queremos agradecer por estar vivo. Isso, se você estar vivo, acredite, há uma ação de Deus na sua vida. Ó Deus da glória, abençoa essa pessoa que está nos escutando agora. Se não está vendo, mas está ouvindo, é um dom que Deus dá também, da audição. Abençoa essa pessoa, Senhor, para que ela possa ter um ouvido aguçado cada vez mais para ouvir a tua voz. Guarda cada um que estar atento a essa palavra, cada um que está compartilhando esse programa, cada um que está semeando através da palavra. Ó Pai, que a tua mão estenda sobre cada um que está ouvindo esse programa, a cada um que não está ouvindo esse programa, mas que teu Espírito Santo possa tocar na vida de cada um que necessita da tua voz, da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu colocar aqui meu óculos. Abra seu manual do adorador. A pregadora falou ontem, né? Isso aqui é o manual da sua vida. E eu falo sempre isso. O manual do adorador. Por que o manual do adorador? Porque a Bíblia Sagrada, que se chama livros, Bíblia é livro, não esqueça disso. Bíblia foi dominada por ser muitos livros juntos, se forma a palavra biblioteca, ok? Eu chamo manual do adorador, porque é através do manual que você começa a conhecer Jesus e saber o que Jesus quer do melhor para a sua vida. Amém? Então, venha comigo. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante que foi na Bíblia, que você pode aprender com ela, como eu também posso aprender, quem foi Mateus na Bíblia. Você sabe quem foi Mateus na Bíblia? Mateus, esse profeta, esse escritor, esse homem de Deus, esse crente, você conhece ele? Você já viu falar nele? É desse homem que nós vamos falar. E o que é que nós temos que tirar com a vida de Mateus com Jesus? O que eu e você podemos aprender hoje? Por isso que o programa de Deus ele é uma bênção. Você vai lá no nosso canal, escreve Programa é de Deus em sua vida. Ou escreve É de Deus, você vai achar. Programa é de Deus, você vai achar. A Rádio Gospel Mil, você vai encontrar. Clica lá, dá um joinha conosco, se inscreve no canal e toca o sino, participa conosco. Quem foi Mateus na Bíblia? Eu quero dizer assim, começar com você, que Mateus ele foi um dos 12 apóstolos. Provavelmente foi a pessoa que escreveu o Evangelho de Mateus. Provavelmente foi ele que escreveu. Então, ele seguiu Jesus em seu ministério e foi escolhido para ser um de seus discípulos. O Manual do Adorador, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, não nos conta muito sobre a vida de Mateus, mas ele deixou um relato muito interessante da vida de Jesus. Então, irmão, antes de se tornar discípulo de Jesus, aprenda isso. Jesus, ele era um publicano. Mateus, ele era um publicano. O que era publicano? Pessoas que cobravam impostos. Então, ele era um cobrador de impostos, lá do Império Romano. Os judeus que trabalhavam como publicanos tinham uma má reputação entre seu povo. Então, Mateus era uma pessoa que não era bem aceita, porque era um cobrador de impostos. Porque ninguém gosta de cobrador, né? Quando você compra uma prestação na sua casa, uma cama, não sei lá o que é, que o cobrador bate na sua porta e chegou, cara, caraca, que agora? Né? Mesmo você tendo dinheiro para pagar, mas aquilo traz uma certa, né? Um certo incômodo, porque você não queria pagar. Você fala, caramba, esse dinheiro era para outra coisa, eu vou ter que pagar. Então, Mateus era visto como uma pessoa má, porque era visto como traidores que colaboravam com o opressor. Ou seja, a pessoa que cobrava os impostos,
caramba, essa pessoa está colaborando com aquele cara, mas não tem nada a ver. Essa era a profissão de Mateus. Essa era o que ele fazia, a atitude que ele fazia. Mas nos olhos do ser humano, cara, esse cara é aliado que aquele cara é cobrador de impostos. Deu para entender agora? Então, os publicanos também tinham fama de serem corruptos. Como corrupto? Hoje existe isso, né? Fiscais que pedem seu dinheiro antes para não levar o seu problema para a central, para que você não seja lacrado no teu estabelecimento. Então, ali há uma propina. Então, a maioria dos publicanos eram corruptos, né? Ele cobrava muito para ficarem com lucro. Olha só, eu vou cobrar, pessoal, aqui é R$100, eu vou cobrar R$200. E eu não vou dizer para você e levar teu problema lá para a direção, porque tua loja aqui está inadimplente, estou vendo que tem alguns erros, mas eu vou cobrir isso. Então, os publicanos, ele era visto como uma pessoa má, como pessoas corruptas. Um dia, quando Jesus ainda estava no início de seu ministério, ele viu Mateus sentado na coletoria. Fazendo o quê? Fazendo o seu trabalho. Então, na coletoria, onde ficavam todos os cobradores de impostos, ele chamou Mateus. Jesus chamou Mateus e disse-lhe, segue-me. Então, Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. Ontem eu falei para você, ontem eu falei aqui no grupo da família, que Jesus, ele é papo reto. Ou é ou não é. E aqui eu estou provando para você como foi a conversa de Mateus com Jesus. Vou repetir novamente. Jesus ia passando e viu Mateus trabalhando. Trabalhando, bem claro. Você está no seu trabalho, você precisa de se alimentar, você precisa levar comida para sua casa. Jesus chamou Mateus e disse-lhe, segue-me. Essa foi a palavra de Jesus. Sabe qual foi a atitude de Mateus? Então Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Teve arrudeio? Teve conversa? Teve imploração? Por que você não aceita Jesus? Por que você não quer ir para Jesus? Por que você não quer isso? Por que você não é aquilo? Não teve. Deu para entender? E eu falei, Jesus mandou falar ontem, essa palavra não é para todos que está aqui. Porque a palavra, irmão, é para aquele que quer receber. Não é só para aquele que quer ouvir. É para aquele que quer receber e quer mudar suas atitudes. Então, aqui está dizendo que Mateus, ele mudou a atitude dele. Largou tudo, meu amigo. Deu para entender? Então, as pessoas, ela passa culto, vem culto, chega culto, sai culto, vem culto, chega culto, e a pessoa continua na mesma história. Por quê? É porque não chegou o tempo de Deus? Não, é porque ela não quer mudança. Deu para você entender? Irmão, não é brincadeira. Eu vou repetir. Jesus ia passando e Mateus estava no seu trabalho. De repente, Jesus disse, Mateus, vem cá. Vem cá, Mateus. Estava lá no meio dos publicanos lá. Vem cá, Mateus. Vem cá. É tu que eu escolhi, como Mateus escolhe todo dia, como Deus escolhe todo dia uma pessoa. A pessoa continua dizendo que não quer nada com Jesus. Mateus, ele poderia também dizer, eu não quero nada com Jesus. Não, eu vou seguir você nada, rapaz. Não. Mas Mateus não pensou duas vezes. Levantou e foi. E a partir daí, ele se tornou um discípulo de Jesus. Aleluia. É isso que Jesus quer que você seja, um discípulo dele hoje. Ele está te convidando hoje. E você continua dizendo, não é meu dia ainda não. Não é meu tempo ainda não. Ainda eu tenho que me divertir ainda. Eu tenho que beber, eu tenho que me prostituir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Jesus, depois eu falo com Jesus. Depois eu falo com Jesus. Então você ainda continua ainda dizendo a mesma história. Contando a mesma história. Meu amigo pastor Rogério Obama, eu estou aqui no ar da rádio agora, não posso atender o irmão, tá bom? Estou aqui ao vivo. Depois eu ligo para o irmão. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Então Mateus, ele foi obediente, simplesmente. Mateus, ele foi obediente. Eu quero pedir desculpa aos irmãos, porque nós estamos ao vivo e o telefone toca aqui e por isso está saindo no ar. Mas a gente não pode deixar os irmãos desamparados. Meu amigo Rogério Obama, que acabou de me ligar aqui agora, nosso amigo lá de São Gonçalo, Deus abençoe a sua vida. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Então, Mateus, ele não pensou duas vezes. Então, mais tarde, escuta isso, você lê aqui comigo em Mateus capítulo 9, versículo 9,
Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Deu para você entender? Então, irmão, mais tarde, quando Jesus escolheu 12 homens para serem seus apóstolos, Mateus foi um dos escolhidos. Deus quer escolher você agora para ser um dos seus discípulos agora. Se você abrir comigo aqui em Mateus capítulo 10, versículo 2 e 4, diz assim, estes são os nomes dos 12 apóstolos, primeiro Simão, chamado Pedro, foi outro teimoso, você sabe da história, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Para você ter uma ideia, o quanto Jesus, ele é o seu pai, e ele quer o seu bem. Mesmo Judas, que você sabe da história, que traiu Jesus, Jesus amou ele. Então, irmão, assim ele recebeu treinamento especial de Jesus para ser o quê? Um dos frutos e futuro líderes da igreja. Então, Mateus, ele foi um líder da igreja. Ele seguiu Jesus, ele seguiu Jesus. E daí, o que aconteceu? Nós estamos ao vivo no programa É Deus em Sua Vida, pastora Marta. Depois eu ligo para a senhora. Nós estamos ao vivo aqui no programa É Deus em Sua Vida, tá bom? Deixa eu falar algo para você. Então, irmão, assim, Mateus foi uma pessoa obediente. Assim, ele recebeu o treinamento especial de Jesus para ser o quê? Um dos futuros líderes da igreja. Ele seguiu Jesus ao longo de seu ministério e participou, presta atenção, da fundação da igreja depois que Jesus subiu para o céu. Nós estamos falando de Mateus, um homem que era publicano, que era cobrador de impostos, um homem que era rejeitado pela sociedade, porque os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos, eles não eram, com certeza, bem aceitos. A Bíblia não nos conta mais sobre a vida de Mateus, mas segundo uma antiga tradição, ele morreu como Marte na África Oriental. Deixa eu falar para você sobre Mateus ou Levi, porque ele é chamado também de Levi. Talvez você não sabia disso. Mateus ou Levi, qual o nome dele correto? Preste atenção. A história do chamado de Mateus é muito parecida com a história de um homem chamado Levi. Escuta essa história. Relata que em Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 14, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-lo. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. E Levi levantou-se e seguiu. Presta atenção. Escuta isso. Na história, Jesus fala que passou e viu Mateus sentado na coletoria. Aqui em Marcos, fala assim, que Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se dele e começou a ensiná-lo. E passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Mateus era filho de Alfeu. Deu para entender? Ou Mateus ou Levi, qual o nome certo? Presta atenção nisso aqui. E disse-lhe, siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. Aqui em Lucas, preste atenção, capítulo 5, versículo 27 e 28, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. 3 histórias, preste atenção, em 3 versículos diferentes. Sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Então, o nome era Mateus ou era Levi? Preste atenção. Nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, preste atenção a isso. Essa história parece no mesmo lugar. Essa história parece no mesmo setor e lugar, sentado na coletoria. Agora, o nome era Mateus ou era Levi? Nos 3 evangelhos, o Marcos registrou Levi.
Lucas registrou Levi e Mateus registrou Mateus. Preste atenção nisso. Então, essa história ela aparece no mesmo lugar, depois da cura de um homem paralítico que tinha sido descido do telhado da casa de Pedro pelos seus amigos. Então, por isso, é bastante provável que Mateus e Levi era a mesma pessoa. Deu para entender isso? Talvez na sua mente você não possa entender. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Pode ser que o nome dele seja Mateus Levi. Aí tinha pessoas que chamavam de Levi. E tinha pessoas que chamavam de Mateus. Isso é o que eu imagino. Porque era a mesma história, era o mesmo homem. Talvez, irmão, Mateus tinha 2 nomes. Mateus Levi. Deu para entender? Do meu nome, Edivaldo Oliveira. Tem pessoa que se chama Oliveira. Então, pessoas que, por exemplo, tem pessoa que conhece a minha pessoa como Edivaldo, né? Tem pessoas que conhecem como é de Deus, mas meu nome não é de Deus. Deu para entender? É de Deus é um nome que é para se destacar pelo ministério. Então, pode ser que o Mateus, ele era conhecido também como Levi, Mateus Levi. Ou então, ele pode ter mudado o nome, ou ficado conhecido por outro nome. Então, se Mateus ele era Levi, o nome de seu pai era quem? Alfeu. Deu para entender? Que aqui, presta atenção, se eu abrir aqui, escuta só, se eu abrir aqui em Mateus 10, quer dizer assim, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu. Então, quer dizer que Mateus era irmão de Tiago, porque Alfeu era pai de Tiago. E aqui ele diz assim, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, que o traiu. Deu para entender isso aqui? Então, deixa eu falar uma coisa para você, muito clara. Muito clara. Irmãos, nós temos que entender, para não falar, às vezes, besteira. Então, depois que decidiu seguir Jesus, Levi, Mateus, convidou Jesus para comer na sua casa. Ali em Marcos, capítulo 2, versículo 15 e 16, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com os publicanos e pecadores? Alguns fariseus, irmão, ficaram escandalizados porque Jesus estava comendo com pessoas que tinham má reputação, porque os publicanos eram pessoas que não eram bem-vindas como cobradores de impostos, mas Jesus lhe disse que ele tinha vindo para chamar pecadores ao arrependimento, aleluia. E se você é um pecador, se você está ainda andando em pecado, se você ainda está andando fora dos preceitos de Deus, Jesus te ama, ele quer mudar a sua história. Aqui em Lucas capítulo 5, versículo 31, 32, assim, Jesus disse e respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, aleluia. Então é isso que Jesus quer fazer para a sua vida agora. O Evangelho de Mateus, deixa eu falar uma coisa para você aqui. De acordo, irmão, com a tradição, o Evangelho de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus. Como cobrador de imposto, Mateus teria de saber ler e escrever. Era uma pessoa que tinha uma cultura para ser um cobrador de imposto. Ele tinha que saber ler e escrever e ter matemática para tomar o quê? Nota de todas as transações. Por isso, é possível que ele tivesse capacidade para escrever o Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos e mostra como Jesus era o Salvador prometido. Prometido por Deus no Antigo Testamento. O Evangelho ele faz referências à profecia cumprida por Jesus.
também relata muitos dos grandes ensinamentos de Jesus, incluindo o famoso Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus tem muito em comum com os Evangelhos de Marcos e de Lucas, mas também tem várias histórias e parábola exclusiva, como o relato do São José sobre o nascimento de Jesus. Se você abrir aqui em Mateus, você vai entender comigo que foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento ao José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, aleluia. Por ser o quê? José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, ele apareceu-lhe ao anjo do Senhor. E em sonho disse: José, filho de Davi, não tema, receba Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aleluia. Ela, com certeza, é uma escolhida. Também relata o relato da visita dos magos da fuga do Egito. Mateus registrou depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido, rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Ele não ficou quieto mais. E aí, irmão, tendo reunido todos os chefes de sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Deixa eu falar algo para você. E também no livro de Mateus relata a parábola do trigo e do joio, aonde se fala, Jesus contou uma parábola dizendo: o rei do céu como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio no meio do trigo. E se foi quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele dizendo: Ô Senhor, não semeou boa semente em campo? Então, de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que eu tire? Jesus respondeu que não. Aqui também, Mateus registrou a parábola do tesouro, aonde o reino dos céus é como um tesouro, escondido num campo. Um certo homem, tendo um encontro, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo. E o que tinha, e comprou aquele campo. O reino do céu também é como uma negociação, um negociante que procura pérolas preciosas. E aqui a parábola também com muitos peixes. Mateus registrou, aonde ele fala, o reino dos céus é ainda como uma rede que ela é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assenta-se juntos os peixes bons e coloca num cesto, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era, aleluia. Os anjos virão separar os perversos do justo e lançarão aqueles que estão injustos na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Isso é muito forte. Isso é muito sério. E você está esperando o quê para fazer uma mudança? Esperando Jesus chegar? Cuidado, ele veio como ladrão, ele pode chegar agora, aqui enquanto eu estou trazendo a sua palavra, e você ficar dizendo que o tempo é de Deus. Eu sei disso, você sabe disso. Mas Deus quer que você se converta agora, quer que você entenda o seu amor agora, que hoje é o dia de mudança. O milagre da moeda no peixe, Mateus registrou quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum. Os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto há muito tempo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa,
Jesus foi o primeiro, escuta essa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos de seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos, mas para não escandalizar, vá ao mar, pegue um peixe, tire uma moeda e devolva, e dai a Deus o que é de Deus, e dá a César o que é a César, e a Deus o que é de Deus. Deu para você entender? Que pena! Já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida, o programa é Deus na sua vida, é assim. Nós trazemos para você o conhecimento e a sabedoria. E eu creio que hoje você aprendeu muito com Mateus. Eu aprendi muito com Mateus. Eu aprendi que eu preciso permanecer na presença do Senhor se eu quero morar no céu. Eu aprendi que eu preciso estar na presença do Senhor se eu quero mudar minhas atitudes. Eu aprendi que para chegar até Jesus, eu preciso renunciar às coisas do mundo. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado ao pastor Adriano Juqueira, que está nos assistindo, a sua família. E você começa aí agora a dar um joinha no nosso canal, participar, se inscrever, toca o sino conosco, porque este é o programa, só tem 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Amém? Eu quero orar por você. Se você crê, você vai receber. E se você ainda não conhecia Jesus, eu quero te convidar para conhecer. Levanta a sua mão assim e aceita Jesus como teu único suficiente Salvador. Não pense que a sua vida vai ser maravilhas, porque aqui na terra está muito podre. Mas acredite uma coisa, você vai dar um passo certo na sua vida para viver feliz, onde nunca vai haver mais choro, nem lágrimas, nem ranger de dente, se você entender o chamado do Senhor na sua vida. Amém? Ó Deus amado, Pai querido, obrigado a Deus por esse programa, no qual falamos aqui sobre o Mateus, Senhor. Um homem republicano que na sua decisão decidiu conhecer Jesus. E se tornou uma pessoa muito forte para estar junto com a igreja do Senhor. Ó Deus da glória, abençoa essa pessoa que está com a mente ainda fraca, que está indecisa para voltar para o Senhor. Fortalece ela, Senhor. Mostra para ela, como foi aqui com Mateus, a decisão possa ser instantânea e ela possa entender o quanto é importante estar do lado do Senhor. Guarda ela, Senhor, essa família que está destruída, essa família que está desunida, que possa chegar à união. Essa pessoa que precisa de um socorro, de um milagre agora. Entra com a tua providência na vida de cada um. E que possa entender, Senhor, que tu é aquele que salva, que cura e que liberta. Aquele que traz a palavra. Aquele que muda a história. Ó Pai da glória, seja com ele. Abençoa cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado. Amanhã às 7 horas da manhã. Se assim Deus permitir, nós estaremos juntos novamente. Entra agora, começa a compartilhar esse programa. Começa a entender agora esse programa. Porque este programa é de Deus. Amém? É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. Se você crê, você diga amém. É de Deus. Um abraço. Fica na Rádio Gospel 1000.